Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem pessoal, eu trago como tema para a gente conversar hoje aqui comportamento sedentário, inatividade física e doença de Parkinson. Na verdade, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, né? Ao invés de falar de atividade física e doença de Parkinson, e portanto falar dos vários benefícios da atividade física, né, do exercício físico em portadores da doença de Parkinson, eu vou falar dos efeitos deletérios do comportamento sedentário e da inatividade física no portador da doença de Parkinson. E claro, ocasionalmente eu vou falar de alguns benefícios da atividade física. Então espero que vocês gostem dessa mini aula. Eu espero que vocês aproveitem de alguma forma alguma ou algumas informações que eu vou passar aqui. Eu espero beneficiar alguma pessoa, seja essa pessoa profissional ou leiga, que alguma pessoa especificamente com a doença de Parkinson possa ver esse vídeo. Se essa pessoa for sedentária, que ela passe a se exercitar. Se ela já é ativa fisicamente e precisa melhorar alguma coisa, como a frequência semanal, que ela passe a fazer exercício mais vezes por semana. Enfim, que essas informações que eu vou passar aqui agora possa te beneficiar de alguma maneira. Eu preciso que você faça algumas ações antes de eu começar com essa mini aula, né? Eu preciso que você curta, comente e compartilhe. Em primeiro lugar, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá no meu canal, porque eu estou colocando vídeos pelo menos uma vez por semana, no máximo 2 vezes por semana, de acordo com as minhas disponibilidades e possibilidades, né? Eu preciso que você ative o sininho, porque todas as vezes que eu postar algo por aqui, o algoritmo do YouTube te avisa. Curta, comente e compartilhe. Por quê? Porque quando você faz essas ações, curte, comenta e compartilha, o algoritmo do YouTube ele entende que você se interessa por esses assuntos, e aí o que é que ele faz? Ele tende a te mandar mais conteúdos, tanto conteúdos meus, como conteúdos de outros produtores de conteúdo, né? Que falam sobre temas correlatos, que são os temas que eu falo, né? Sobre principalmente exercício físico, especificamente treinamento resistido, que você conhece popularmente como musculação, para ganho de força, massa muscular, perda de gordura, mas também como forma de prevenção e tratamento de várias doenças crônicas. E as doenças crônicas que geralmente eu abordo aqui a hipertensão arterial, a diabetes do tipo 2, a osteoporose, a obesidade, a síndrome metabólica, a doença de Parkinson, a depressão, ocasionalmente doença de Alzheimer, o HIV, a AIDS, né? Não como forma de prevenção, mas como forma de tratamento, né? Usando exercício como forma de tratamento, e falo bastante também em idosos. Então, curta, comenta, compartilhe, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, ok? Dito isso, vamos lá para frente para a gente começar a conversar sobre esse assunto. Em primeiro lugar, é preciso entender que a doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo progressivo. E ele é causado pela morte de neurônios dopaminérgicos que são situados na substância negra dos núcleos da base. Existe uma regiãozinha lá no cérebro que tem umas estruturas chamadas de gânglios da base ou núcleos da base. Dentre esses núcleos da base, nós temos a substância negra. A substância negra ela é formada predominantemente por neurônios dopaminérgicos, portanto, neurônios que sintetizam e secretam dopamina. E aí a dopamina faz a sua função no nosso organismo, que são várias, principalmente funções relacionadas ao movimento humano, mas também funções não relacionadas ao movimento. E aí o que é que acontece? Quando você desenvolve a doença de Parkinson, você começa a ter a morte de neurônios dopaminérgicos. Na verdade, não é quando você desenvolve a doença de Parkinson que você tem a morte de neurônios dopaminérgicos. É exatamente o contrário. É a morte de neurônios dopaminérgicos, né, que começa a desencadear os sintomas da doença de Parkinson. Então você tem uma neurodegeneração. Com o tempo, com o avançar da doença, você não tem apenas a morte desses neurônios dopaminérgicos lá da substância negra, mas também morte de outros neurônios de outras regiões do cérebro. É por isso que a doença de Parkinson também aumenta o risco do indivíduo desenvolver demência. E ela é uma doença progressiva, ou seja, ela vai progredir com o passar dos anos. Essa progressão ela varia de velocidade a depender do indivíduo. Existem indivíduos que progridem de forma bastante lenta, existem indivíduos
que progridem com uma velocidade muito maior. Portanto, ela é um distúrbio neurodegenerativo progressivo. E para você ter uma noção, ela atinge entre 1 a 2% dos adultos após os 65 anos. É muito pouco, né? Mas quando a gente pega esse número relativo, né, que é percentual, e transforma para um número absoluto, é muita gente. E observe que 1 a 2% dos adultos após os 65 anos, portanto, é uma doença muito associada ao envelhecimento, embora algumas pessoas desenvolvam a doença de Parkinson na meia idade. Existem casos de pessoas na faixa dos 40 e poucos anos que desenvolvem Parkinson e também na faixa dos 50 e poucos anos de idade. Tá? Então não é uma coisa obrigatória que todo indivíduo que desenvolve Parkinson ele tem de 65 anos para cima. Pode ser que você desenvolva antes disso. Tá? Agora, a maioria dos casos fica ali entre 65 anos, 60 e poucos anos. Tá? E 4% dos casos acontece em adultos após 80 anos de idade, então você vê que a prevalência ela aumenta com o avançar da idade. Ela é bem mais prevalente nos indivíduos bem mais velhos, nos indivíduos idosos longevos. Né? E um dado interessante e alarmante é que do ano de 2000 até 2019, ou seja, numa janela de 19 anos, a doença de Parkinson aumentou no planeta Terra em 81%. Isso acontece devido principalmente ao aumento da expectativa de vida em vários países. Então, se as pessoas estão vivendo mais, não necessariamente melhor, mas estão vivendo mais, você também vai ter uma presença maior de doenças crônicas associadas ao envelhecimento. Dentre elas, a doença de Parkinson. Não é porque necessariamente as pessoas estão com um estilo de vida pior, não é por carga genética, embora ela tenha a sua carga genética, é principalmente esse aumento na prevalência, principalmente devido ao aumento do envelhecimento. Né? As pessoas estão vivendo mais, é devido ao aumento na expectativa de vida. Bem, quando você desenvolve a doença de Parkinson, você tem basicamente dois tipos de sintomas. Você tem os sintomas motores e os sintomas não motores. Os sintomas motores são sintomas associados ao movimento. Dentre esses sintomas, nós temos a bradicinesia, que são movimentos lentos. A pessoa sente uma certa lentidão para realizar os movimentos. Você tem os tremores em repouso, mas isso não significa que todas as pessoas que têm Parkinson vão desenvolver tremores. Existem pessoas que têm o Parkinson e não têm tremores. Né? Você não precisa obedecer todos esses sintomas, você não precisa ter todos esses sintomas. Você pode ter um ou outro, uma combinação de todos eles, uma mistura de alguns deles, enfim, mas todos é muito difícil. Tá? Rigidez muscular, que as pessoas relatam como travamento, né? A pessoa fica se sentindo travada. Anormalidades na marcha, né? Existe um certo grau de prejuízo na marcha e comprometimento postural. Esses dois aqui, anormalidades na marcha e comprometimento postural, quando eles atuam juntos, isoladamente, mas principalmente em conjunto, eles aumentam o risco de um indivíduo com doença de Parkinson vir a levar uma queda. O número de quedas em indivíduos com doença de Parkinson é um problema importante de saúde pública. E isso acontece principalmente porque esses indivíduos começam a ter algum comprometimento na marcha e comprometimento postural. Anormalidades na marcha e comprometimento postural. Então, esses são basicamente os sintomas motores, portanto, sintomas associados ao movimento. Aí nós temos sintomas não motores, portanto, sintomas não associados ao movimento. Dentre eles, distúrbios do sono. Geralmente, indivíduos com doença de Parkinson têm distúrbio do sono e de muitos anos. Né? Inclusive, não se sabe de uma maneira muito confiável, não se sabe de uma maneira muito certa se são os distúrbios do sono que terminam causando essa doença neurodegenerativa progressiva ou se o distúrbio do sono já é um sintoma da doença de Parkinson. Mas é fato que indivíduos com doença de Parkinson têm algum tipo de distúrbio do sono. Ou insônia, ou apneia obstrutiva do sono, sonambulismo, a pessoa fala enquanto está dormindo, enfim, algum distúrbio do sono. Síndrome das pernas inquietas, algum distúrbio do sono essa pessoa tem. Déficits sensoriais, né? Distúrbios do humor, no caso depressão, apatia e ansiedade. Inclusive, existem dados mostrando que aproximadamente 50% dos indivíduos com doença de Parkinson chegam a desenvolver depressão. E todas as vezes que eu falo isso, eu sempre falo assim, eu não estou dizendo que toda pessoa que tem Parkinson vai desenvolver depressão. Estou dizendo que 50%
pode desenvolver depressão. Tem outros 50% que não desenvolve. Né? Mas essa doença, a depressão, ela é muito prevalente na doença de Parkinson e ansiedade também. Né? A depressão tem várias explicações mais biológicas, porque devido à morte de neurônios dopaminérgicos, você tem uma queda na secreção de dopamina, você tem uma alteração bioquímica no cérebro do indivíduo que tem Parkinson, e essa alteração bioquímica termina influenciando também a bioquímica que desencadeia a depressão. Né? Você tem também outras alterações bioquímicas diferentes da alteração bioquímica do Parkinson, e essa alteração bioquímica leva à depressão. Mas também você tem questões sociais, porque, por exemplo, quando o indivíduo com doença de Parkinson ele começa a desenvolver os sintomas, tipo os tremores, que são muito comuns, ele tende a ficar mais isolado socialmente, ele tende a se isolar mais em casa, porque ele fica meio envergonhado. E aí, quando ele tende a se isolar mais em casa, a depressão tende a surgir. Né? E depressão ela é muito ligada com a ansiedade. Geralmente esses distúrbios, essas doenças neuropsiquiátricas, elas estão juntas. Né? Você tem também a disfunção do sistema nervoso autonômico. No caso, você tem uma hipotensão ortostática e obstipação. Veja, o indivíduo com doença de Parkinson, ele também tem uma disfunção, distúrbios no sistema nervoso autonômico. O sistema nervoso autonômico, ele controla as funções autonômicas do corpo, como, por exemplo, pressão arterial, frequência cardíaca. Então, por exemplo, um indivíduo com doença de Parkinson, ele tem hipotensão ortostática, que geralmente um indivíduo saudável não tem. Quando você está sentado e você se levanta, tua pressão abaixa um pouquinho, mas depois ela volta ao normal. E está tudo bem, você não sente nada. Você não sente essa pequena queda na pressão arterial. O indivíduo com doença de Parkinson, ele tem uma dificuldade de regular a pressão arterial de forma apropriada quando ele muda de posição. Então, quando ele está sentado, que geralmente ele levanta abruptamente, essa pressão ela tende a cair um pouco mais e ele sente mais isso. Geralmente ele sente tontura e ele pode cair. Inclusive, um outro fator de risco para quedas em indivíduos com doença de Parkinson é a disfunção do sistema nervoso autonômico, é a hipotensão ortostática. Então, ele tende a cair. Né? Ele se joga novamente no sofá ou na cadeira, porque ele tem uma disfunção ali na regulação da pressão arterial, dentre outras funções autonômicas. Isso é muito comum em indivíduos com doença de Parkinson. Você tem disfunções olfatórias, porque não está acontecendo só a morte de neurônios dopaminérgicos, mas de outros neurônios, por exemplo, os neurônios olfativos. Né? E prejuízos cognitivos, e esses prejuízos cognitivos podem evoluir para algum grau de demência. Dentre esses prejuízos cognitivos, você pode ter algum comprometimento na memória, na capacidade de aprendizado, de resolução de problemas, na atenção, na concentração, na habilidade de fala, enfim, em praticamente todas as capacidades cognitivas. Por isso que é importante utilizar intervenções para tentar diminuir a velocidade de progressão, tanto dos sintomas motores como dos sintomas não motores. E falando nos sintomas não motores, eles são muito preocupantes porque eles não são muito reconhecidos. Os neurologistas e outros profissionais de saúde que estão tratando lá o indivíduo com doença de Parkinson, eles tendem a dar muita atenção aos sintomas motores e eles terminam esquecendo os sintomas não motores, dos distúrbios do sono, né, da disfunção do sistema nervoso autonômico, nos prejuízos cognitivos, dentre outros sintomas não motores. E como não se dá uma atenção muito específica para esses sintomas não motores, eles geralmente são subtratados, ou seja, tratados de uma maneira inadequada. E deixa eu falar uma coisa para vocês. O nível de atividade física de um indivíduo com doença de Parkinson, em geral, eu não sei nem se eu deveria dizer a palavra em geral, eu acho que eu poderia trocar essa palavra e dizer, na maioria das vezes, ele é afetado, esse nível de atividade física ele é mais baixo, ele é afetado por causa dos sintomas não motores. O indivíduo com doença de Parkinson, ele não deixa de fazer atividade física ou não quer mais se engajar em atividade física, não é por causa dos sintomas motores, é por causa dos sintomas não motores. É isso que termina comprometendo mais a qualidade de vida dele. Por exemplo, ele tem distúrbio do sono, ele dorme mal, ele tem uma duração do sono comprometida, uma qualidade do sono comprometida, pode ser que ele fique fadigado durante o dia, ele não quer fazer atividade física. Esse indivíduo tem hipotensão ortostática, ele não vai querer ir para, por exemplo, academia, porque ele fica com medo de cair.
porque ele tem hipotensão ortostática, ele tem uma disfunção do sistema nervoso autonômico. Ele pode começar a ter algum prejuízo cognitivo. Ele tem o desenvolvimento de distúrbios do humor, como por exemplo depressão. Ele não está muito afim de fazer exercício. Então, os sintomas não motores eles terminam afetando muito mais o nível de atividade física do indivíduo com doença de Parkinson do que os sintomas motores. Não que os sintomas motores não comprometam, eles comprometem, mas os sintomas não motores eles tendem a comprometer mais. Por causa disso, esses indivíduos têm um comportamento sedentário muito mais alto quando comparado com indivíduos que não têm doença de Parkinson. E o que é comportamento sedentário? Deixa eu tentar definir de uma maneira bem técnica e depois eu vou dar exemplos mais simples para você. Comportamento sedentário é qualquer comportamento de vigília caracterizado por um gasto energético igual ou menor que 1,5 metros na postura sentada, reclinada ou deitada. Complexo, né? Então vamos lá. Comportamento sedentário, deixa eu me acomodar melhor aqui. Comportamento sedentário é quando você gasta muito pouca energia na posição sentada, deitada ou reclinada. Basicamente é isso. É quando você passa muito tempo, geralmente mais de 2 horas seguidas, gastando pouquíssimas calorias na posição sentada, deitada ou reclinada. E acredite, indivíduos com doença de Parkinson têm um comportamento sedentário extremamente alto. E qual é o problema disso? É porque o comportamento sedentário, a inatividade física, o não envolvimento em exercício físico, ele faz com que a velocidade de progressão da doença de Parkinson seja aumentada. Então ela vai progredir numa velocidade maior. Então fazer atividade física, se envolver em exercício físico, é uma forma de reduzir a velocidade de progressão do Parkinson. É uma forma, no final das contas, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Só para você ter uma noção, os portadores de Parkinson têm em média 10 horas de comportamento sedentário por dia. Isso é muito elevado, cara. Isso é muito elevado. E não compromete só a saúde neurológica deles. Compromete a saúde cardiovascular, a saúde cardiorrespiratória, a saúde metabólica. Por exemplo, o comportamento sedentário, ele leva a diabetes do tipo 2, porque isso termina comprometendo a tua saúde metabólica. Ele aumenta as chances de câncer, doenças cardiovasculares, aumenta o estresse, a ansiedade, depressão, que já são sintomas não motores da doença de Parkinson. E está muito associado com demência. Atividade física é um fator produtivo para a demência. Então é importante o indivíduo com doença de Parkinson fazer atividade física, não só para diminuir a velocidade de progressão da doença, mas também para prevenir ou, caso ele já tenha uma dessas doenças, tratar uma dessas doenças aqui. Tá? É extremamente importante. Então o exercício ele tem vários efeitos positivos, tanto nos sintomas motores como não motores. Desde o ano 2022 que eu gravo vídeos falando sobre a doença de Parkinson. E aqui eu tento enfatizar os efeitos da musculação, mas já falei sobre o exercício aeróbio, já falei da dança, já falei do exercício feito com dupla tarefa. No caso, você faz o exercício aeróbico na bicicleta, foi um estudo que eu mostrei, e ao mesmo tempo realiza uma atividade cognitiva. Então existem vários tipos de exercício físico e esses vários tipos de exercício físico produzem uma série de benefícios no organismo de indivíduos com doença de Parkinson. Então, dentre esses benefícios, você tem uma melhora nos sintomas motores e não motores. Né? Você desacelera a progressão da doença no final das contas. Bem, vamos lá, o estudo que eu trago para vocês hoje é esse aí. Ele foi publicado na PLOS ONE. Foi uma revisão sistemática. Eu tenho mania de fazer isso, né? Eu coloquei o ano do estudo aqui e minha imagem está bem em cima, mas esse estudo foi publicado em 2024, tá? Ano passado. E ele é intitulado Uma revisão sistemática das associações entre comportamento sedentário, inatividade física e sintomas não motores da doença de Parkinson. E foi publicado por pesquisadores lá do Canadá, né, da Faculdade de Medicina da Reabilitação da Universidade de Alberta. Então vamos lá ver como é que esses indivíduos fizeram esse estudo, que foi uma revisão sistemática, e vamos ver o que é que eles acharam aqui. Tá?
Eles pegaram 7 estudos que investigaram os efeitos da inatividade física e do comportamento sedentário nos sintomas não motores da doença de Parkinson. Aí você pergunta assim para mim, peraí, mas comportamento sedentário e inatividade física não é a mesma coisa, não? Não. Comportamento sedentário, como eu já falei, é quando você fica um tempo relativamente prolongado, geralmente mais de 2 horas, de forma contínua, gastando pouquíssimas calorias na posição sentada, deitada ou reclinada. Certo? Por exemplo, sentado no sofá ou deitado no sofá assistindo Netflix o dia todinho. Inatividade física é quando você não se envolve em alguma forma de exercício físico sistematizado. E quando você não tem um nível de atividade física muito alto, você é classificado como inativo fisicamente. Tá? Então, muitas vezes o indivíduo ele é ativo, para você ver como são duas coisas diferentes. Então, muitas vezes o indivíduo ele é ativo fisicamente, ele se envolve em exercício físico, mas ele tem um comportamento sedentário. Exemplo, o indivíduo vai para a academia e muitas vezes ele vai para a academia todos os dias, ele faz 1 hora de exercício, mas quando ele chega em casa, ele fica sentado o dia todo, ou deitado o dia todo. Ou ele vai para o trabalho e no trabalho dele ele tem um trabalho extremamente sedentário, sentado o dia todo. Então, esse indivíduo, apesar de ser ativo fisicamente, ele tem um comportamento sedentário alto. Deu para entender? Então vamos lá. Esse estudo ele pegou 7 estudos, essa revisão sistemática pegou 7 estudos que investigaram os efeitos da inatividade física do comportamento sedentário nos sintomas não motores da doença de Parkinson. E aí, quais foram os resultados? Vamos lá. Primeiro resultado. O comportamento sedentário ou inatividade física foram associados com prejuízos cognitivos na doença de Parkinson. Eu preciso que você sempre preste atenção nessas palavras. Associados. Associação. Quando eu falo que o comportamento sedentário ou a inatividade física foram associados com prejuízos cognitivos, eu não quero dizer necessariamente que foi o comportamento sedentário ou que foi a inatividade física que causou os prejuízos cognitivos na doença de Parkinson. Eu quero dizer que uma coisa se associou com a outra. Pode ter sido outra coisa que causou aqueles prejuízos cognitivos. Pode ter sido, inclusive, a própria progressão natural da doença de Parkinson. Mas houve uma associação. Viu-se essa associação. Viu-se que pessoas com doença de Parkinson que tinham um comportamento sedentário mais alto e que eram inativos fisicamente, tinham mais casos de prejuízos cognitivos. Por isso essa associação. Quando a gente fala de estudos que verificaram associações, relações ou correlações, não dá, a partir desses estudos, para estabelecer uma relação de causa e efeito. Ou seja, não posso dizer que uma coisa causou a outra. Eu posso dizer que essas coisas se associam, mas não dá para dizer que uma coisa causou a outra. Enfim, primeiro resultado desse estudo, comportamento sedentário ou inatividade física foram associados com prejuízos cognitivos na doença de Parkinson. Segundo resultado, ou segunda conclusão, as atividades físicas de lazer, portanto aquelas atividades físicas realizadas no tempo livre, ou seja, naquele tempo que não é um tempo nem associado ao trabalho, nem ao estudo, as atividades físicas de lazer diminuíram ao longo do tempo. E foi vista uma associação entre inatividade física e um risco elevado de prejuízo cognitivo leve e demência. Tem duas informações aqui. Primeiro, as atividades físicas de lazer diminuíram ao longo do tempo. Na medida que o tempo foi passando, a evolução da doença foi acontecendo, essas pessoas tenderam a ser mais inativas fisicamente. E houve uma associação entre inatividade física e um risco mais elevado das pessoas terem prejuízo cognitivo leve e demência. Por quê? Porque as pessoas que eram mais inativas fisicamente, no caso as pessoas com doença de Parkinson, eram exatamente aquelas que tinham um prejuízo cognitivo leve e mais casos de demência. Consegue compreender? Pode uma coisa causar outra? Pode. Mas baseado nesse estudo, baseado em estudos transversais que veem associações, não dá para a gente estabelecer relação de causa e efeito. Mas dá para a gente saber já, olha, a inatividade física se associa com prejuízo cognitivo leve na doença de Parkinson. Olha, a inatividade física se associa com demência na doença de Parkinson.
Então, talvez seja importante a gente aumentar o nível de atividade física dessas pessoas para prevenir prejuízo cognitivo leve, para prevenir a demência. Consegue compreender? Terceira conclusão: o comportamento sedentário acumulado em séries prolongadas foi associado com pobre saúde geral na doença de Parkinson, particularmente naqueles que tinham pior comprometimento cognitivo. Quarta conclusão: um estudo que foi o estudo do Trotman, que foi publicado em 2020, ele relatou que um comportamento sedentário mais elevado, portanto mais horas na posição sentada, deitada ou declinada, gastando pouquíssimas calorias, estava negativamente associado a pior atenção. Quanto maior o teu comportamento sedentário, isso com indivíduos com doença de Parkinson, tá? Quanto maior o comportamento sedentário, quanto mais sentado você fica, mais deitado você fica, pior a tua atenção. E a atenção é uma das capacidades cognitivas. E veja, a gente falou já em 4 pontos relacionados à conclusão desse estudo, né? Os 4 pontos exaltaram os prejuízos da inatividade física, as associações entre inatividade física e prejuízo cognitivo. Se a gente quer proteger a saúde cognitiva de um indivíduo com doença de Parkinson, ao que parece, é preciso incentivar mais atividade física nessas pessoas, mais exercício físico estruturado. Quinta conclusão, quinto resultado: a depressão estava associada à duração prolongada do período sedentário, que por sua vez estava associado à menor qualidade de vida relacionada à saúde. Veja que a depressão agora, que é uma doença de ordem neuropsiquiátrica, mas também um sintoma não motor da doença de Parkinson, ela estava associada a uma duração mais prolongada do período sedentário. A gente não sabe dizer se essa associação é de mão dupla. Pode ser que seja de mão dupla, ou seja, a depressão termina fazendo com que o indivíduo com doença de Parkinson fique mais sedentário, mas pode ser também do outro lado, né? O indivíduo ele fica mais sedentário, aquilo termina aumentando as chances dele ter depressão. Pode ser uma via de mão dupla e a gente não sabe dizer, porque mais uma vez, olha a palavra associada, associação. A gente não sabe se uma coisa levou a outra, porque a partir de um estudo transversal como esse aqui, a gente não consegue estabelecer relação de causa e efeito. Mas a gente viu essa associação. A depressão se associou à duração mais prolongada do período sedentário. Portanto, a gente também pode inferir, pelo menos em algum grau, que se você quer proteger um indivíduo com doença de Parkinson da depressão, esse indivíduo precisa fazer exercício físico. Sexto resultado: a inatividade física estava associada com depressão. Tá vendo? Mais uma vez, indivíduos com doença de Parkinson estavam mais propensos a serem menos ativos fisicamente, o que estava indiretamente associado com comprometimento cognitivo. Veja, mais uma vez, a inatividade física se associou com depressão. A gente não sabe dizer se foi ela que causou a depressão ou a depressão que terminou causando um grau maior de inatividade física, mas houve essa associação. E veja, os indivíduos com doença de Parkinson estavam mais propensos a serem menos ativos fisicamente, né? Porque eles ficam tristes, muito para baixo, tendem a se isolar mais, né? E evidentemente não querem se envolver em atividade física, né? A vida deles está alterada, está bastante alterada. Só que ser menos ativo fisicamente estava indiretamente associado a comprometimento cognitivo, que a gente já falou umas 4 vezes nas 4 primeiras conclusões, né? Então, para a gente encerrar aqui, mais 2 resultados associados à inatividade física, comportamento sedentário e sintomas não motores. O sétimo resultado é que indivíduos com doença de Parkinson leve, portanto que estão lá no comecinho da doença, dormiam menos e eram menos ativos em comparação a idosos saudáveis. Isso não é muita novidade. Geralmente indivíduos com doença de Parkinson eles têm distúrbios do sono, né? E mais uma vez, a gente não sabe se é a doença de Parkinson que leva ao distúrbio do sono ou o distúrbio do sono que leva à doença de Parkinson. Mas essas duas coisas, esses dois problemas de saúde estão muito associados. E eles realmente são menos ativos fisicamente. A gente falou isso no começo da aulinha, né? E a oitava conclusão, o oitavo resultado, para a gente encerrar por aqui: menos sono foi associado a mais comportamento sedentário. Lembra do que eu falei no início? Ele não dorme bem, ele se acorda cansado, fadigado, ele não vai se envolver em atividade física, ele se envolve mais em comportamento sedentário.
Então veja, a inatividade física e o comportamento sedentário estão associados e fortemente associados com comprometimento cognitivo leve, demência, comprometimento na atenção, está associado com depressão, com ansiedade, com distúrbio do sono. E esses problemas, como distúrbio do sono e depressão, estão associados a mais comportamento sedentário, portanto, menos atividade física. O que é que a gente pode fazer? Intervir através de mudança de comportamento, muito aconselhamento, para tentar fazer com que as pessoas com doença de Parkinson façam exercício físico. É extremamente importante que indivíduos com doença de Parkinson se engajem em exercício físico. Por quê? Porque o exercício físico vai melhorar os sintomas motores e os sintomas não motores e, consequentemente, diminuir a velocidade de progressão da doença de Parkinson. E no final das contas, você vai ter uma melhora expressiva da qualidade de vida. Aí você me pergunta, que atividade física, que exercício físico se envolver? Da preferência do indivíduo. Pode ser musculação, mas pode ser exercício aeróbio, pode ser a dança. Tem estudos mostrando que a musculação melhora os sintomas motores e os sintomas não motores também. Tem estudos mostrando que o exercício aeróbico altera o funcionamento e a morfologia do cérebro do indivíduo com doença de Parkinson. Tem estudos mostrando que exercício feito em dupla tarefa, no caso bicicleta ergométrica sendo feita com atividade cognitiva, melhora sintomas motores e não motores da doença de Parkinson. Principalmente sintomas não motores, melhora a capacidade cognitiva desses indivíduos. Existem estudos mostrando vários efeitos positivos da dança, do yoga, do Tai Chi Chuan, em vários pontos que são comprometidos pela doença de Parkinson. O que é que não pode? É o indivíduo com doença de Parkinson se envolvendo em comportamento sedentário de forma excessiva. É o indivíduo com doença de Parkinson sendo inativo fisicamente. Se for assim, a velocidade da progressão da doença ela vai acontecer numa maior velocidade, ela vai acontecer de forma mais rápida. Você vai ter um aumento na velocidade de progressão dessa doença. Então eu espero que essas informações que eu passei para você possa te servir de alguma maneira. Caso não sirva especificamente para você, pode servir para outra pessoa, que você passe essas informações adiante, principalmente compartilhando esse vídeo, porque essas informações, além de serem importantes e relevantes, elas são embasadas na ciência. Ok? Eu espero ter contribuído, pessoal. Um abraço a todos e até mais.